alguns meses sem postar nada, voltamos, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como faz geladinho gourmet de pudim, certo? Ou também conhecido como tabu aqui na nossa cidade, né? Aqui na nossa cidade, que eu desconheça, ainda não tem pessoas que façam, né? Se alguém da minha cidade for ver esse vídeo, né, fizer, comenta aí nos comentários, certo? Então eu vou ensinar aqui a vocês como é que faz. Eu comecei a fazer esse tabu, né, esse geladinho gourmet de pudim, e fez muito sucesso, né? Comecei a fazer, o pessoal da igreja gostou, outras pessoas também gostaram, e agora eu voltei novamente a fazer. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz, certo? Eu vou começar fazendo a calda, tá certo? Eu coloco 2 xícaras de açúcar. Pode ser açúcar refinado ou açúcar normal, tá certo? Olha. Aí eu vou levar ao fogo, certo? Depois que eu coloquei os açúcares, eu vou levar ao fogo e mostrar pra vocês como é que fica, certo? Eu vou botar no fogo esse é o caramelo que a gente vai fazer, tá certo? O tempo tá muito quente, é bom fazer para ficar em casa, para chupar, para família, né? É um tabu muito bom, certo? Ou um geladinho gourmet, né? Muito bom. Enquanto o açúcar tá derretendo, eu vou mostrar aqui para vocês o material que a gente coloca, que a gente usa, tá certo? Então aqui eu coloquei 7 gemas de ovos, certo? Só as gemas, tá bom? Sem a clara, tá certo? Eu já tirei aqui direitinho, que é pra adiantar o processo, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, um creme de leite, tá certo? Um creme de leite. Vou colocar aqui um leite moça, certo? Isso é para uma porção. Se vocês forem querer fazer mais de uma porção, é só duplicar, tá certo? O creme de leite e o leite condensado, não precisa ser o de marca cara, vai depender muito de vocês. Claro que o de marca cara vai ficar melhor, né? Mas esse aqui que eu vou fazer para vender aqui baratinho mesmo. Então eu vou fazer com esses que eu já tenho em casa, tá certo? Enquanto isso, o açúcar ali tá derretendo, tá? Pra gente fazer o caramelo. Então, pessoal, aqui é a calda, né? Eu vou ter essa calda, parei ali porque eu vim olhar a calda, tá certo? Mas já eu volto pra terminar de explicar a vocês. Aí tá aqui, olha. Tá vendo? Ela vai embolar que vai parecer que tá... O açúcar tá dando errado, mas ó... Tá vendo? É pra poder derreter o açúcar. Eu gosto de ficar mexendo, porque se você deixar aqui parado vai queimar. Então sua calda vai queimar e vai dar errado, tá certo? Então eu prefiro eu ir mexendo e ele vai derretendo, tá certo? Ó, ele vai enrolando no outro e ele vai derretendo. No começo tem muitas pessoas que vão achar que vai dar errado. O fogo tem que estar baixo para não queimar, tá certo? Como esse açúcar meu é mais escurinho, a calda, claro, vai ficar mais escurinho. Mas quanto mais branquinho for seu açúcar, mais branquinho vai ser sua calda, tá certo? Mas como eu preciso fazer esse tabu pra já, esse geladinho gourmet, então eu vou fazer com os materiais que eu tenho em casa, tá certo? Aí, relembrando, aqui eu coloquei 7 ovos, a caixa de creme de leite e coloquei um leite moça, tá certo? E vou colocar agora 500 ml de leite, tá certo? Essa é a nossa misturinha, tá bom? Aí aqui eu vou mexer, certo? Eu vou unir um tudinho. Não se preocupe que não vai ficar com gosto da gema do ovo, certo? Porque ele vai ao fogo, ele vai cozinhar, tá bom? Então ele não vai ficar com aquele gosto ruim, parecendo um gosto de ovo, certo? Então a gente leva isso aqui ao fogo também, tá certo?
A calda, né, ela já tá derretendo, como vocês estão vendo. Aí aqui é o segredo, né? Terminar de ficar mexendo, porque ela já tá, pra ela não queimar, tá certo? Essa caldinha a gente vai fazer, ela vai esfriar, enquanto isso a gente vai pro fogo com o outro, tá bom? Que é pra poder ela esfriar e a gente colocar no saquinho. Ó, aqui ele já vai derretendo, tá vendo? A gente vai apertando para estourar as bolinhas, certo? Quando vocês verem que as bolinhas estão totalmente derretida, aí a gente vai colocar a água, tá certo? Porque a calda tem que ficar meia molinha, tá? Quer dizer, vocês que escolhem como é que vai querer que a calda fique, tá bom? Mas eu prefiro que ela fique mais molinha porque rende mais pra gente colocar no saquinho, tá bom? Pronto, a minha calda aqui já tá derretida. Pra ela não queimar, que o segredo é não deixar ela queimar, tá certo? Eu vou colocar a água. Então vocês vão perceber que e vão achar que ela vai dar errado. Por conta, quando eu colocar a água, ela vai borbulhar. Tá? Quando for colocar, tem cuidado para não se queimar. Então coloca e sai de perto, tá certo? Para não se queimar. Ela derreteu todinho, tá vendo? Então vamos lá agora. Tá vendo? Aí aqui as pessoas acham que perdeu, aí joga no lixo. Eita, perdi minha calda, já era, mas não é, tá vendo? Ó, você vai ver que você vai mexer e ela vai voltar. Ó, tá vendo como fica a calda? Ela ainda ficou uma calda grossinha e eu vou colocar mais um pouquinho de água porque eu quero ela um pouquinho mais ralinha, tá certo? Lembrando, quem escolhe como você vai querer a calda é você, tá certo? Vocês vão perceber aí. Ó, tá vendo? Ela ficou mais ralinha, ó. Pra colocar no tabu é melhor assim, tá certo? Porque ela fica mais molinha pra entrar. Ó. Tá vendo? Pra vocês é como se ela tivesse queimado, mas ela não queimou. Aqui eu desligo e vou deixar ela esfriar, tá certo? Então eu vou colocar agora pra vocês verem. Ela vai ficar aqui esfriando um pouquinho. Gente, isso aqui que eu tô botando é essência, certo? Essa é a minha essência, é a essência de panetone. É pra colocar essência de baunilha, essência de morango, certo? Mas essa minha, a de baunilha acabou, então eu coloquei essa de panetone, certo? Que é pra tirar o gostinho de ovo, tá certo? Mas não importa o sabor da essência, o importante é você cozinhar direitinho, veja só. Vai ficar aqui no fogo. Depois que ele pegar fervura, você vai contar 1 minuto. Depois que ele estiver fervendo totalmente, você vai contar 1 minuto. Contou 1 minuto, desliga ele, porque ele não pode engrossar muito. Olha aqui a calda como ficou, tá vendo? Ó, tá vendo como ela ficou? Bem bonitona, não foi? A gente também não pode demorar aqui com a calda, senão ela vai engrossar. E eu vou ter que voltar pro fogo com ela pra ela derreter novamente, tá certo? Então aqui eu continuo mexendo, certo? Mas aí quando ela pegar a fervura, eu vou contar 1 minuto. Tá vendo, minha gente? Ela já começa a borbulhar. Tá vendo? Ela tá fazendo as bolinhas que eu tô mexendo. Já ela começa a ferver. Contou 1 minuto que ele não pode engrossar muito, tá certo? Aqui eu vou colocar a calda ali pra vocês, né? Em um potinho. Gosto de fazer assim, ó. Eu coloco num potinho desse, certo? A calda. Até porque se ficar, você pode guardar na geladeira assim mesmo, que ela não endurece muito não, tá certo? Ela fica uma caldinha.
normal, tá certo? Esse aqui é liga neutra, gente. Eu gosto de colocar por quê? Porque o tabu ele vai ficar mais maciozinho, tá certo? Então é só mexer aqui, ó. Ela vai derreter, tá certo? Porque quando pedrar, o tabu ele não vai ficar duro, só o gelo. Ele vai ficar cremosozinho, tá certo? Vocês não imaginam o cheiro que tá esse cozinhamento aqui, tá certo? Ó, ele já começou a ferver, tá? Pronto, a partir desse momento você começa a contar 1 minuto no relógio. Depois de 1 minuto você vai desligar. Pronto, gente, vê só, ele já deu ponto, tá vendo? Vocês estão vendo, né? Tá borbulhando bastante, ó, comigo já tá grossinho. Ele não pode engrossar mais do que isso. Por quê? Porque ele ainda vai esfriar e no que ele vai esfriando, ele vai engrossando, tá vendo? Ó, ele já tá bem grossinho, ó como é que ele tá, ó. Ó embaixo ele grudando, tá vendo? Que ele já tá ficando grossinho. No que eu vou desligar agora, certo? Ele vai ficar aqui esfriando e ele ainda vai continuar engrossando, ó. Aí eu venho de vez em quando aqui e mexo, porque se a gente for colocar ele nessa temperatura na bolsa, a gente vai se queimar, a bolsa vai rasgar, não vai dar certo. Então eu tenho que esperar ele esfriar, a calda esfriar, pra depois, como é que diz? Depois colocar ele dentro da bolsinha, quando ele tiver mais ou menos não tão gelado, frio, mas morninho, certo? Então ele vai ficar aqui esperando, tá bom? Pronto, pessoal, aqui tá, né? Eu botei ela aqui dentro, ó, porque dentro do copinho, pra ela esfriando, tá certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, certo? Aqui tá o saquinho. A medida desse saquinho eu não sei por quê, porque faz tempo que eu tenho ele, eu não sei que medida é essa, tá bom? Se alguém vir me perguntar, eu não vou lembrar. Mas eu acho que é 5 por alguma coisa, tá? Aqui, ó. Aí eu venho, boto aqui que vai ficar mais fácil. A quantidade aqui, quem diz é você, tá certo? A quantidade que bota. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Meio que foi demais. Pronto, pessoal, tá vendo? A quantidade quem diz é a gente, ó. Se a gente botar e ver que ainda foi pouco, é só a gente vir colocar mais, tá certo? A gente vai apertando assim pra ficar em todos os lugares. Quando a gente colocar, né, o nosso tabu gourmet, o nosso geladinho gourmet, essa caldinha ela sobe mais, tá certo? Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu vou encher tudinho e depois eu volto, que é pra vocês verem como é que ficou, tá certo, pessoal? Pronto, pessoal, aqui tá, já esfriou, né? Eu vou botar aqui como engrossa, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Fica igual uma papinha, né? Aí eu boto no copo medição, porque aqui a gente já tem o tamanho que vai fazer. Aí aqui eu boto aqui, certo? E venho aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? A gente bota passando um pouquinho, porque como ele tá grosso, aí ele vai ficando no copo, vai ficando no coisa, né? Aí a gente bota um pouquinho a mais, tá certo? Quanto maior ele é, maior você vai cobrar, tá certo? A gente aqui faz nesse tamanho, aqui tem um feito já pra vocês, né? Eu vou cortar a pontinha ainda, porque é o tamanho que sai aqui. Se a gente fizer maior, vai ser mais caro, mas não vai, as pessoas não vão querer pagar, tá certo? Então, ó, a gente faz um pouquinho maior, tá vendo? Como fica a calda dele dentro, ela vai derreter, descendo. Essa calda na geladeira, ela não vai endurecer, não se preocupe. Que quando você fizer, ela não vai endurecer, tá certo? Que você morder. Quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês, tá certo? A gente vem partir um aqui e eu mostro pra vocês, tá certo? Deu nó direitinho, pronto. Tá pronto o seu tabu gourmet. Eu vou encher todinho e volto pra mostrar a vocês quanto deu no total, tá certo? Pronto, pessoal, aqui tá, né? Os
tabu. Esse ficou maiorzinho, certo? Porque foi do final. Olha aqui, ó, tá vendo como eles ficam? Bonito eles ficam quando estão prontos. Rendeu 9 tabu, né? Como a gente demorou um pouquinho porque eu tava fazendo o outro, então rendeu 9 geladinho gourmet. Se eu tivesse feito mais rápido, ele enquanto tava molinho, tinha dado de 10 a 12, certo? Você só vai ter que aumentar na quantidade de ingredientes, tá certo? Se quiser mais do que isso, aí bota 2 de cada ingrediente daqueles que eu ensinei a vocês, tá certo? Então eu agora vou encher os outros e volto para mostrar para vocês, tá bom? Pronto, pessoal, voltando aqui no outro dia, né? Olha, vou mostrar pra vocês do ninho, tá vendo? Eu vou partir aqui pra eles, tá? Pra vocês verem, tá certo? Ó, pessoal, como é que ele fica, tá vendo? A caldinha descendo. Ela fica molinha, tá certo? Ó. Vou apertar aqui que é pra vocês verem. Pronto, pessoal. Então, esse é o nosso tabu gourmet de pudim, ou então geladinho de pudim, tá certo? Aí, pessoal.